Fala galera, tudo bem? Vamos dar início aí à nossa disciplina de Fundamentos do Treinamento Esportivo e nessa unidade 1, seção 1, nós vamos fazer uma introdução do conceito de treinamento físico e esportivo e falar do princípio da adaptação, que é o principal princípio que rege aí as adaptações do treinamento físico e esportivo. Então, quando a gente fala em treinamento físico, obviamente que toda vez que falamos em treinamento, nós estamos nos referindo a um processo sistemático, organizado, né, de exercícios que vão buscar aí, no caso do treinamento físico, como o próprio nome diz, o aperfeiçoamento físico, né, para induzir então aí adaptações tanto funcionais quanto morfológicas. Então, treinamento físico, como o próprio nome diz, se ocupa apenas no aprimoramento do aspecto físico. Já quando a gente fala em treinamento esportivo, é este processo sistemático e organizado, só que agora, por além da questão física, entram as questões psicológicas e cognitivas. Então, de maneira resumida, enquanto o treinamento físico se ocupa com a parte física, o treinamento esportivo leva em consideração a parte física, a parte psicológica e a questão técnica e tática. Obviamente que as questões técnicas e táticas, elas são sujeito dependentes aí do tipo de modalidade esportiva. Os princípios do treinamento físico são princípios biológicos, né? São leis que regulam aí, né, que nos permitem entender como ocorre a adaptação do corpo humano frente ao estímulo, no caso, o treinamento físico, né, o exercício, e é importante a gente conhecer esses princípios antes de sair por aí elaborando programas de treinamento físico para as pessoas. Bom, são vários os princípios do treinamento físico, né? A gente vai abordar eles mais para frente um por um, mas especificamente na aula de hoje nós vamos falar do princípio da adaptação, é o principal princípio do treinamento físico, né? E aí a gente não pode esperar que em uma única sessão de treino já aconteçam adaptações no meu organismo, no meu aparelho locomotor. Ou seja, não dá para esperar que o indivíduo faça uma única sessão ali de flexões de braço que ele já se torna mais forte de membros superiores. Ele vai precisar aí de múltiplas sessões de treino. E a adaptação, ao contrário do que popularmente aí o pessoal acredita que pode acontecer, como nos projetos verão aí, não é? De querer emagrecer rapidamente, ter um corpo bacana para o verão, etc e tal. Essas adaptações elas vão ocorrer, essas melhoras nas nossas capacidades motoras, no nosso desempenho físico e até na nossa estética, elas ocorrem por um período muito longo de treinamento, né? Então a adaptação aí ela ocorre através de anos de treinamento. E quando a gente fala em adaptação, nós temos que recorrer mesmo à biologia, né? A biologia vai dizer que adaptação são alterações observadas nos seres vivos, que se ajustam em funções do ambiente em que vive, né? De maneira resumida, se o ambiente muda, se você quiser, se a espécie quiser continuar vivendo, ela também precisa se adaptar e mudar frente ao ambiente. Então, trazendo um pouco mais para o exercício físico, a adaptação nada mais é do que uma reestruturação morfológica e funcional do nosso organismo frente aí aos exercícios, o que nos faz aí cada dia se adaptar e ficar com desempenho, desempenho físico, com as capacidades físicas e até mesmo com a estética e a saúde mais aprimorada. Para a gente compreender um pouquinho melhor a questão da adaptação, a gente tem que levar em consideração a tal da homeostase, né? Para quem já teve aula de fisiologia, fica mais fácil compreender o termo, mas de forma bem simplória, a homeostase é a capacidade do nosso organismo de manter um equilíbrio dinâmico de todas as funções, né? E aí, o que, que acontece? Vamos supor, eu estou sentado aqui na cadeira aqui em casa e o meu ciclo respiratório, minha frequência cardíaca está equilibrada aqui, né? Já está estabilizada, né? Já entrou em equilíbrio. No entanto, se eu lembrar que deixei o fogão ligado e sair correndo até a cozinha, o que, que vai acontecer? Os batimentos cardíacos vão aumentar, o ciclo respiratório vai aumentar, ou seja, essa corrida ela foi um estímulo estressor, ela quebrou a minha homeostase, ela quebrou o meu equilíbrio, e aí o meu organismo precisa se ajustar frente a este novo estímulo, essa nova situação. Nesse sentido, o exercício é um estresse. O exercício é o estímulo estressor que leva a ajustes homeostáticos no nosso organismo. E aí você pode me perguntar, então, professor, o exercício físico é ruim.
Não, na verdade, é por meio do exercício físico, do treinamento físico, que nós temos adaptações. Ou seja, o principal objetivo do treinamento físico é induzir adaptações específicas que vão levar aí à melhoria do nosso desempenho. Essas adaptações, elas ocorrem de acordo com o período de tempo, ou seja, no exato momento em que você realiza o exercício, né, durante a realização do exercício, existem adaptações, essas adaptações são agudas, né, esses ajustes homeostáticos. Aí, entre uma unidade de treino ou outra, ou entre uma sessão de treino ou outra, né? Por exemplo, treinei hoje e vou treinar amanhã, esse espaço entre uma sessão e outra é chamado de período de adaptação subaguda ou residual, e a adaptação de um período longo de treino, semanas, meses, anos, são chamadas de adaptações crônicas. Até interessante falar agora aí na questão do coronavírus, o pessoal tem falado para praticar exercícios físicos para imunidade, aumentar o sistema imunológico, né? Essas adaptações elas são crônicas, tá, pessoal? Então é interessante realizar exercícios para quem já estava realizando. O indivíduo que estava sedentário não é adequado ele tentar iniciar agora, porque uma adaptação um pouco mais aguda do treinamento físico é diminuir a imunidade. Essa adaptação do sistema imunológico ela é crônica, então cabe lembrar isso nesse momento tão importante. Dos aspectos anatômicos e fisiológicos da adaptação, né? Nós temos lá como exemplo de adaptação morfológica o aumento da massa muscular, na hipertrofia, o aumento do volume cardíaco e maior capilarização aí dos vasos sanguíneos. E como adaptação funcional, né? O aumento das capacidades dos sistemas energéticos, né? Sistema oxidativo, glicolítico, de ATP-CP, né? Há uma melhoria nesses sistemas de produção de energia. E aí, de acordo com a qualidade, a quantidade de estímulos, de exercícios que nós realizamos, né, nós vamos ter adaptações tanto positivas quanto negativas. Se a quantidade de estímulo for adequada, se o tempo de intervalo entre as sessões for adequado, isso vai fazer com que nós tenhamos adaptações biopositivas que a gente venha a melhorar. No entanto, se a quantidade e qualidade dos estímulos não for adequada, né, se forem poucos estímulos, não vai haver adaptação. E se esses estímulos forem exagerados, geralmente por um aumento exagerado de volume e intensidade de exercícios, pode gerar uma adaptação bionegativa, no sentido de perda de desempenho e até mesmo do desenvolvimento de algumas lesões. No que se refere a aspectos do tempo, nós temos lá adaptações rápidas, né? Que acontecem no sistema locomotor ativo, como por exemplo os músculos fazem parte do sistema locomotor ativo, então a adaptação dos músculos é mais rápida do que, por exemplo, adaptações de ligamentos, cartilagens, cápsula articular, que são considerados sistema locomotor passivo. De uma maneira geral, essa síndrome da adaptação geral acontece da seguinte forma, ela tem 3 fases lá, né? Assim que a gente termina o treinamento físico, a sessão de treino, nós temos uma fase chamada de reação de alarme. É uma fase onde o organismo mobiliza forças para reagir ao estímulo estressor, né? Então, ao final do treino, você está pior do que antes, né? Houveram microlesões, microtraumas nos seus biomateriais, ou seja, o seu nível de energia está mais esgotado. Então, você termina o treino numa situação pior do que quando você iniciou. E aí, neste momento, o seu organismo está tentando se adaptar frente a esse estímulo, de maneira que a hora que você começa a repousar, se alimentar direito, ele volta ao nível de adaptação normal e ele até eleva, né, o seu nível de adaptação em um outro patamar, ok? Esta é a chamada de fase de reação de alarme. Daqui a pouco a gente entende um pouquinho melhor sobre isso. E aí depois ele tem a fase de resistência, ou seja, ele permanece um tempo, né, com essa adaptação propriamente dita, né? Ele permanece um tempo assim que ele melhora o nível de adaptação dele, ele permanece algum tempo com essa melhoria. No entanto, se houver demora para um novo estímulo, um novo treino, vai acontecer a fase de esgotamento, ou seja, ele retorna lá para o seu nível inicial de adaptação, né? Há um esgotamento aí, né? A fase de esgotamento dos níveis de energia gerados pela adaptação, ok? Então, um ciclo aí. E, obviamente, que para que essa adaptação ocorra, ela depende muito da intensidade do estímulo, da intensidade da sessão de treino. Se essa sessão de treino, esses estímulos, forem estímulos considerados débeis, eles dificilmente vão acarretar em adaptação a longo prazo. É aquele treino
com uma intensidade, um volume muito baixinho, é um treino muito fraquinho, isso não vai gerar adaptações. Ele pode até acontecer em momentos de fase regenerativa, mas não tem como objetivo gerar adaptações positivas. Os estímulos médios, né, eles vão gerar adaptações em estágios iniciais de treinamento, ou seja, indivíduos destreinados com o estímulo médio já é possível gerar adaptações. No entanto, para indivíduos já treinados, o estímulo médio pode não ser adequado, precisando então de um estímulo forte. O estímulo forte, sim, vai gerar boas adaptações ao longo prazo. E o estímulo muito forte, devemos tomar muito cuidado com esse tipo de carga de treino, já que indivíduos bem preparados, atletas, podem até suportar esse tipo de treino, mas ainda assim aumenta o risco de lesão. E nem se fala, então, em indivíduos aí destreinados. Estímulos muito fortes é inadequado, podendo acarretar algum tipo de lesão. Então, de maneira geral, no início do treinamento, né, o indivíduo lá não está lá tão bem preparado, o treinamento leva a modificações no organismo, de maneira que ele se adapta e fica melhor do que antes. No entanto, nós devemos tomar muito cuidado com estímulos muito fortes, porque eles podem acarretar em alguma lesão, e também devemos cuidar para que o estímulo não seja muito fraco, não seja débil, porque aí o indivíduo não vai ter uma adaptação positiva, pelo contrário, ele pode ter até uma perda de desempenho. O ciclo da supercompensação acontece então da seguinte maneira: o exercício é um estímulo. A partir desse estímulo, né, depois da sessão de treino, nós terminamos a sessão de treino pior do que quando iniciamos, por conta de um processo de fadiga, por conta de termos diminuído nossas reservas de energia, de termos criado microtraumas nos biomateriais, e aí ao final da sessão de treino, então, nós estamos num processo de fadiga. A partir disso, nós precisamos nos recuperar, né? Dar um tempo, um intervalo entre um próximo estímulo, se alimentar bem, dormir bem, para permitir uma recuperação. Aí o nosso organismo ele vai se recuperar e ele eleva um pouco os níveis de energia, ou seja, ele se adapta e fica melhor do que na condição anterior, né? E aí, a partir dessa supercompensação, assim que o nosso aparelho locomotor, nosso organismo está melhor do que antes, é a hora que gerou uma adaptação e neste momento é preciso um novo estímulo, porque se não houver um novo estímulo, a gente entra lá na fase de involução, de esgotamento. Então, veja lá, nós temos aqui o início do treino, o sujeito treinou, entrou num processo de fadiga, terminou o treino pior do que antes. Ele precisa descansar, recuperar, porque o organismo vai melhorar um pouco mais em relação ao seu estado inicial. Neste exato momento em que houve a supercompensação, é o momento adequado de nós realizarmos um novo treinamento, uma nova sessão de treino, para que a cada momento de supercompensação, a gente faz um outro treino, recupera, e aí o nosso sistema vai melhorar além daquela condição anterior, e isto vai gerando aí o aumento da nossa performance. Então, a ideia é treinar, descansar, esperar a supercompensação para um novo estímulo. Do contrário, se esses estímulos você não tiver um descanso adequado, né, não esperar acontecer lá a tal da supercompensação e você treinar de novo, né, com muito volume, muita intensidade, sobretudo sem tempo de intervalo entre uma sessão e outra, pode acontecer um declínio da sua performance e, inclusive, a questão aí de lesões por overuse, né? Você pode entrar em overtraining, que é o excesso de treinamento. O tempo de intervalo de recuperação, uma média aí, tá, gente? Obviamente que isso depende muito da intensidade dos treinos, mas tem lá alguns tempos de intervalo de recuperação, né? As reservas de oxigênio de 10 a 15 segundos, as reservas aláticas de 2 a 5 minutos, eliminação de lactato de 30 a 120 minutos, ressíntese de glicogênio muscular de 12 a 48 horas, ressíntese de glicogênio hepático de 12 a 48 horas e de proteína de 12 a 72 horas. Em relação aí às capacidades motoras, força rápida de 24 a 36 horas, força máxima de 48 horas, velocidade 24, coordenação de 6 a 12, resistência aeróbia de 6 a 24, anaeróbia de 72 a 96 e anaeróbia lática de 48 a 72 horas de intervalo entre uma sessão e outra. Já para as modalidades, em média, o futebol 48 horas,
basquetebol de 20 a 24 horas e o voleibol de 13 horas. Lembrando que esses períodos de intervalo são sujeitos dependentes da intensidade em que a modalidade ou a sessão de treino foi realizada. Grande abraço a todos, finalizamos essa sessão por aqui, até mais!